Planeta dos Macacos, o Reinado, pega tudo aquilo que funcionou nos filmes do César e constrói uma nova base, uma nova história em cima de novos personagens, com o potencial de ser tão interessante quanto foi a jornada do César que a gente acompanhou desde o filme de 2011. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e antes de mais nada, como sempre, eu já quero lembrar vocês de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixarem bastante like para dar aquela força marota e compartilharem o vídeo com seus amigos, afinal isso é extremamente importante, ainda mais quando a gente vai falar sobre os lançamentos do ano, né? E Planeta dos Macacos, o Reinado, um dos grandes lançamentos aí do ano, que retorna com uma franquia tão famosa, uma franquia que ela já é muito antiga já, e que teve filmes ali na época de 2011, né, e tal, que foi todos os filmes lá da Jornada do César, que a gente teve o Planeta dos Macacos, a origem, o confronto e a guerra, todos ali, a maioria dirigidos pelo Matt Reeves, né, o diretor do The Batman, e cara, é incrível como o Reinado, ele continua sendo tecnicamente perfeito, sabe? É um filme que tem um espaço de anos tão grande, porque a coisa mais interessante desse filme aqui é que ele se passa duas gerações futuras, ou seja, ele se passa duas gerações à frente da história que a gente acompanhou do César. Então, os filmes que a gente acompanhou do César, a história dele fechou lá, e esse novo filme aqui, ele começa uma nova história com um novo protagonista, que é o Noah, que ele não conhece o César, ele não sabe quem era o César. E você vê que o César, ele se tornou uma espécie de lenda naquele mundo. Existem pessoas que conhecem quem foi o César e principalmente quem distorce os discursos que ele tinha em relação aos humanos, em relação aos próprios macacos em si, sabe? Então é interessante porque o vilão do filme, que é o Próximos, ele é esse cara que acredita que ele pega uma parte do discurso do César de macacos não matam macacos e ele age como se fosse um próximo César, ele quer ser o próximo César. E você vê muita distorção do discurso do César em determinados pontos de vista. Porque você vai ter personagens que acreditavam naquela ideologia que o César tinha e tal, de que os humanos não eram maus, de que, assim como o César, que cresceu perto dos humanos e desenvolveu uma humildade muito grande com o César, nem todos os humanos são vilões, sabe? A gente vai ter uma personagem aqui que é uma garota que o Noah vai o tempo inteiro ficar nessa discussão de tipo, será que ela é boa? Será que ela só quer ferrar a gente? Ou será que ela tem as suas próprias motivações também, sabe? E é interessante porque são personagens muito bem desenvolvidos numa história que deixa realmente um ponto ali de ignição para começar uma nova franquia, né? Para começar uma nova história a partir daqui. Mas é interessante como o Reinado, ele, em tempo nenhum, ele esquece de ser uma homenagem aos clássicos. Ele não esquece de respeitar tudo que veio a partir da jornada do César e continuar isso de uma forma que fale que assim, o César morreu, entendeu? O personagem do César morreu. O que a gente vai fazer a partir de agora é seguir o legado que ele deixou de uma forma que não necessariamente siga o legado, mas que entenda que a ideologia dele até poderia estar certa naquele tempo em que ele viveu. Mas hoje em dia, talvez a ideologia que ele carregava com os humanos não seja 100% certa. O filme ele vai abrir margem para discussões sobre religião, sobre um pouco dessa questão do fanatismo, né? Sobre essa questão de você enxergar um ídolo como um ídolo a ponto de você pegar e querer distorcer tudo aquilo que o César como figura para os macacos era, entendeu? E é interessante porque ele é um filme que ele tem pouca ação, ele é um filme que ele é mais focado no desenvolvimento daquele mundo, daquele universo, então se você já conhece os outros filmes, vai ter várias referências dos filmes do César nesse filme aqui, e inclusive para quem não conhece Planeta dos Macacos e está vendo por este filme aqui, não tem problema nenhum, porque o filme dá um resumo muito bom ali no começo, para você entender toda a história, o que aconteceu com o planeta Terra, como que os macacos dominaram tudo, e os humanos que ainda estão tentando sobreviver naquela humanidade que já não existe mais, entendeu?
estão tentando reerguer uma civilização que infelizmente não tem mais como ser o que era antes, sabe? Então a discussão desses filmes do Planeta dos Macacos é sempre sobre essa mania dos humanos de tentar reconstruir a civilização humana de uma forma que não tem mais, porque os macacos já estão dominando tudo, sabe? Os macacos, eles são os verdadeiros líderes daquele mundo ali, sabe? E é interessante porque a personagem da garota, ela vai ter um embate ideológico com o Noah, que é o protagonista do filme, em relação à relação dos humanos com os macacos, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que mais levanta uma discussão muito interessante do filme, que eu acho que ele termina deixando aquele gostinho de quero mais, entendeu? Aquele gostinho de que isso não necessariamente é ruim, tá? Porque eu acho que o filme tecnicamente é bem feito, as expressões faciais dos macacos continuam impecável, a tecnologia deles está cada vez melhor a cada filme, a construção de mundos é maravilhosa, é magnífica, você vê o quanto existe um cuidado de você construir aquele universo, de você mostrar um pouco da cultura daqueles novos macacos, como que eles estão se adaptando naquele mundo, e como que os humanos estão tentando... como que os humanos estão sobrevivendo naquele mundo com esses macacos dominando tudo, sabe? E é o que eu falo para vocês, eu acho que o Planeta dos Macacos ele é sobre essa discussão moral entre o homem e entre o macaco, entre duas espécies que jamais vão conseguir viver em harmonia, mas que precisam encontrar um jeito de viver lado a lado, sabe? Isso é uma coisa que está presente desde o primeiro filme, e eu acho que Planeta dos Macacos Reinado ele só reforça cada vez mais, apontando a franquia para um novo caminho e uma nova direção que tem tudo para ser uma história tão interessante quanto foi a jornada do César nos filmes do Matt Reeves. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Planeta dos Macacos, O Reinado. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!